informação que temos até agora é o seguinte: a manutenção, depois dessa retirada, desse sequestro, dessa extração espetacular e cinematográfica de Nicolás Maduro na madrugada de sexta para sábado, o que temos hoje é a manutenção exatamente do mesmo regime ditatorial sob nova direção de Delcy Rodrigues, vice-presidente de Nicolás Maduro, após uma suposta concertação feita aí nos bastidores com o governo de Donald Trump. Apesar de ter uma retórica anti-americana e condenando a intervenção, interferência, o ataque dos Estados Unidos, Delcy Rodrigues e os outros homens fortes do governo Maduro, Padrino Lopes, que é ministro da Defesa, Diosdado Cabello, que é ministro do Interior e da Justiça, estão exatamente no mesmo lugar, ocupando seus lugares. Não há sinal de revolta, não há sinal de conflagração popular, pelo contrário, nada disso. E houve também uma mudança de discurso do governo Trump. Após ter deixado claro, evidente, na primeira entrevista coletiva no sábado, após o ataque à Venezuela, de que iria administrar o país, o governo Trump, de uma certa forma, recuou, principalmente por uma série de entrevistas concedidas ontem por Marco Rubio, que é um homem forte também do governo americano, secretário de Estado, em que ele diz o seguinte: olha, a gente não vai administrar diretamente a Venezuela, a gente vai manter a nossa política de bloqueio naval, bloqueio aos barcos que carregam petróleo venezuelano, seja com a bandeira do país ou com bandeiras de países vizinhos, vamos manter esse bloqueio. E o Trump também deixou claro que se a vice-presidente Delcy Rodrigues não fizer exatamente o que ele quer, ela pode acabar tendo um fim, um destino ainda pior do que Nicolás Maduro. O que isso significa na prática é o seguinte: os Estados Unidos mantêm um governo preposto, ou têm a intenção de manter um governo preposto, ditatorial, sem qualquer referência à democracia, sem qualquer referência a que Edmundo Gonzalez, que aparentemente foi o real vitorioso das eleições de 2024, tome o poder, ou Maria Corina Machado, que é a madrinha política dele, ganhadora Nobel da Paz. Nada disso. Mantém-se o regime ditatorial, mas um regime que supostamente fará concessões às exigências, aos desejos, aos desígnios americanos. Se isso for mantido, você pode lá na frente, daqui a alguns meses, um ano talvez, ter uma transição política pacífica com a convocação de eleições. Se isso realmente acontecerá, não se sabe. O nível, a profundidade do acordo velado, de bastidor da Delcy Rodrigues com o governo americano, também não sabemos. Provavelmente teremos que assistir a isso durante muitos meses. Enquanto isso, o resto do mundo assiste impávido, com condenações ao ataque à Venezuela, em diferentes medidas. O Brasil falou que tinha cruzado uma linha do inaceitável, que representava interferência, ingerência na soberania de um país, mas foi uma voz, não sei se isolada, mas uma América Latina muito dividida, né, em que ele teve o apoio de países como o Chile, pelo menos o atual governo do Chile, até vir o próximo de José Antônio Castro da direita, México, Colômbia, enquanto outros países, Argentina, Peru, Bolívia, exaltaram ou não condenaram com tanto afinco o ataque da Venezuela e o sequestro de Maduro. Hoje tem reunião da ONU ao meio-dia, depois às 14h, horário de Brasília, Maduro e sua mulher, Cília Flores, comparecerão perante um tribunal de Nova York, onde serão indiciados e julgados por narcoterrorismo, por tráfico de drogas, um indiciamento que já vem desde 2020. E Trump ontem não poupou novas ameaças aos nossos vizinhos, um deles, né, alguns, México e Colômbia, e também a Groenlândia. Vamos ouvir. We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. É isso, minha gente, é isso. Nós preparamos também algumas artes para mostrar para vocês, primeiro, como está a negociação do petróleo agora, neste momento, porque é óbvio que um dos grandes temores fosse o impacto disso no mercado de petróleo. A Venezuela, como você sabe, tem as maiores reservas do mundo, embora sua produção tenha diminuído muito ao longo dos últimos anos. Vamos mostrar isso também para vocês. Vamos aqui no telão, fica mais fácil. Mas, olha, até agora o mercado de petróleo, que começou o dia caindo um pouquinho, os contratos futuros estão praticamente estáveis, menos 0,07%, contrato Brent. E o WTI futuros, que é o contrato usado pelos Estados Unidos como referência, mais 0,02%. Ontem a OPEP fez uma reunião, disse que vai manter, anunciou que vai manter a sua produção assim como era esperado. E agora, nas outras telas, a gente traça um pouco do panorama histórico do peso da Venezuela nessa indústria de petróleo.
Então, 303 bilhões de barris de petróleo. Essas são as reservas conhecidas da Venezuela, embora haja muitos problemas aqui com as estatísticas, que são nebulosas, e há vários anos no governo ditatorial, obviamente, você tem pouca transparência dos números, seguida por Arábia Saudita, Irã, Iraque. Então, isoladamente, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, e esse aqui é o interesse principal de Donald Trump, ele deixou claro desde a primeira coletiva, e é isso que ele vai tentar fazer, usar uma coerção à força para ter um acesso privilegiado do setor privado, da indústria petrolífera americana à Venezuela. E aí, na tela seguinte, a gente fala sobre a produção. Embora tenha as maiores reservas do mundo, olha como vem caindo, né? Desde 2013, quando a Venezuela produzia anualmente, por dia, esses são os números por dia, 3 milhões de petróleo por causa do sucateamento da indústria, do pouco investimento em infraestrutura. Isso foi caindo. Hoje produz, né, em 2024, última estatística aqui, mais ou menos 900 mil, no máximo 1 milhão de barris de petróleo por dia. Com isso, eu vou pedir um rápido intervalo comercial para quem nos acompanha pela TV. Quem continua conosco por YouTube, vamos dar uma olhada agora nas bolsas, como é que estão as negociações nessa manhã, começando pela Ásia, onde os negócios já foram encerrados. A Bolsa de Tóquio subiu bastante, mais de 3%, Hong Kong praticamente estável, China também uma alta considerável de 1,38%. Já na Europa, as negociações agora com vencimentos mistos, só Paris próximo à estabilidade, menos 0,01, depois Londres, Frankfurt e Madrid têm leves altas, passando por Estados Unidos, como ficou o fechamento na sexta-feira, o primeiro pregão, o primeiro dia útil do ano, SP 500 subiu 0,19, Dow Jones 0,66, Nasdaq leve queda de 0,03, e aí para o Ibovespa tivemos uma queda considerável do dólar, já no primeiro dia do ano, foram 2 dias seguidos de queda, 1,18%, R$ 5,42, devolvendo um pouco do ganho daqueles Flávios Day, que ficou conhecido no mercado quando Flávio Bolsonaro foi anunciado candidato da oposição, e Bovespa caiu um pouquinho, 0,36%.